eu quero deixar aqui o meu repúdio ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro. A fala dele não representa o povo brasileiro. O único presidente de um país democrático que recebeu elogio de terroristas assassinos do Hamas. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de fevereiro de 2024, são 8 horas da manhã. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Silas Malafaia. Você vai conhecer hoje os planos literalmente diabólicos de Silas Lima Malafaia. 66 anos, psicólogo, dono de uma fortuna de 150 milhões de dólares. No último domingo à tarde, já ia pelo meio quando Silas Malafaia entoou uma sugestiva estrofe do hino da independência: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, quando a audiência aderiu em coro, centenas e milhares de pessoas. Silas Lima Malafaia nasceu no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1958. Ele tem 66 anos, é um pastor protestante neopentecostal brasileiro, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Malafaia também é televangelista, graduado em psicologia, presidente da editora Central Gospel, além de ser vice-presidente do Conselho Interdominacional de Ministros Evangélicos do Brasil, entidade que agrega cerca de 8.000 pastores de quase todas as denominações evangélicas brasileiras. Malafaia, como se sabe, é bastante conhecido por sua atuação política e pelo discurso de ódio sobre temas como homossexualidade e aborto, bem como por defender a chamada teologia da prosperidade, segundo a qual quem der dinheiro a ele vai ficar rico também, como ele. Em janeiro de 2013, a revista Forbes o classificou como o terceiro pastor mais rico do Brasil, com um patrimônio estimado pela publicação em 150 milhões de dólares. No ato em defesa de Jair Bolsonaro no último domingo, o pastor Silas Malafaia não desfiou crenças nem se preocupou com santidades. Falou de políticos e seus atos da última década ao presente. Discursando antes de Bolsonaro, trançou direito e religião para rearticular ao seu modo democracia e Estado de Direito. Foi uma construção em 3 atos. Primeiramente, o Malafaia recontou a história recente do Brasil por meio de flashes e mostrou a contestação das eleições por Aécio Neves em 2014, as respostas das instituições aos protestos dos militantes da esquerda, o impeachment, a condenação de Lula, o interdito a chamá-lo de ex-presidiário e o que ele apresentou como parcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Este, com o ministro Luiz Roberto Barroso, teria assumido a extrema-direita como inimigo a ser enfrentado. Segundo Malafaia, segundo lugar, Malafaia perguntou à multidão, vista de cima do trio, a quem ela obedecia, ao que respondeu em altíssimo som: ao povo. Encenou desse modo a disputa pela unidade social, pressupondo ter o povo ao seu lado. Não custa lembrar que foi ideia do pastor o ato na Avenida Paulista, um modo de traduzir em imagens o que seria essa entidade, o povo. E, em terceiro lugar, encerrando sua participação, dirigiu-se à multidão como maioria cristã,
Sob esse nome, reuniu evangélicos e católicos, apontando para alianças e os limites do que ele imagina ser o pluralismo brasileiro em matéria de religião. Para reunir evangélicos e católicos sob um nome, Malafaia produz um cristianismo generalizado. Então se apropria desse cristianismo para imprimir uma marca discursiva religiosa no que chama de maioria da sociedade brasileira. A religião aparece como linguagem capaz de constituir uma ordem em que Malafaia disputa com seus antagonistas a unidade social. No alto do carro de som, ela chorava. Em tom de pregação, dizia que Brasil é do Senhor e que o povo brasileiro é de bem e defende os valores cristãos. Não era a primeira vez que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro cumpria o papel de aglutinar o eleitor religioso em torno de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas no domingo, em ato na Avenida Paulista, em defesa dele, ela foi mais direta em seu recado. Por um bom tempo fomos negligentes ao ponto de falarmos que não poderia misturar política com religião, e o mal ocupou o espaço. Chegou o momento da libertação. Eu creio em um Deus todo-poderoso, capaz de restaurar e curar a nossa nação, afirmou Michele aos milhares de apoiadores. O discurso de Michele é apontado por especialistas como um aceno para a supremacia cristã e uma ameaça para a laicidade do Estado. Segundo eles, a política e religião sempre estiveram entrelaçados no Brasil. O problema é quando alguém planeja impor os valores de determinada religião a toda a nação, como teria acontecido no governo de Bolsonaro. Cientistas políticos afirmam que o perigo da fala de Michele é apontar para uma teocracia, uma forma de governo submetida a normas de uma religião. Michele Bolsonaro e o seu marido, porém, antes de serem os senhores de Silas Malafaia, são parte do seu projeto para suprir com lucro a ausência de Jair Bolsonaro na política. Engana-se quem acha que a mulher do mito tem estofo para presidir um regime teocrático sem contestação. Esse papel caberá a outro. Malafaia sabe que não será preso. Ele amarrou muito bem a questão jurídica com uma rentabilidade descomunal que prescinde de sonegação ou qualquer ilícito. Traduzindo, pessoal, Malafaia ganha tanto dinheiro entoando o discurso messiânico e falsário que conquista legiões de incautos que seria burrice ele cometer um só ato que o expusesse ao rigor da lei, como, por exemplo, sonegação de qualquer tipo. Bolsonaro será preso e ficará inelegível. Michele nem de longe pode substituí-lo. Não há quem movimente multidões como Malafaia, mas ele só entra na política se for para pilotar uma ditadura teocrática em que no limite converter-se-á em ditador, um líder que poderá permanecer no poder até o próprio fim, deixando o trono para um herdeiro a fabricar ou escolher. Toda essa informação que eu lhe dei tem uma fonte, mas infelizmente ela não pode ser divulgada para a segurança do informante.
Enquanto isso, minha amiga, meu amigo, o Palácio do Planalto não encontra forças para resistir ao avanço teocrático no Brasil, da teocracia em gestação no Brasil. O Planalto teve que abrir mão de 1 bilhão em receita a avaliar a isenção tributária a igrejas, que vai ser aprovada com folga no Congresso. Cálculo que estima a queda de arrecadação é do relator da PEC. Gesto do governo é visto como um aceno aos evangélicos, segmento no qual continua enfrentando resistências. Vai custar caro, R$1 bilhão. E a Câmara acena com mais benefícios ainda para as igrejas evangélicas. Com o apoio do governo, PEC, que amplia a imunidade tributária de entidades religiosas, é aprovada em comissão. O texto segue agora para avaliação do plenário e esse texto contém muito mais benesses ainda. Daqui a pouco, em vez de não pagar impostos, as igrejas vão estar recebendo parte do orçamento para pilotar. E os evangélicos veem chance de ouro para Lula se aproximar de igrejas. Parlamentares evangélicos dizem que apoio de Lula à PEC, que isenta as igrejas de pagar impostos, vai aproximá-lo dos evangélicos. Vamos ver se vai valer a pena. Lula diz torcer para Biden vencer as eleições nos Estados Unidos e não é à toa. Muita gente não sabe, mas Joe Biden significa a única possibilidade vigente hoje nos Estados Unidos de impedir um apoio do Império Norte-Americano a uma tentativa de golpe da extrema-direita no Brasil. Simples assim. Acordo que tira projeto de lei da principal comissão avança na Câmara e União Brasil já tem nome para a Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Arthur Maia deve comandar o colegiado, foi ele que presidiu a CPMI do golpe e, na verdade, seria um alento para o Lula. O Lira, então, oferece aí uma retribuição ao Lula por ter, basicamente, feito as pazes com ele, não é? Porque essa comissão, pelo acordo, deveria ir para a mão de uma tal de Caroline Detoni, uma moça bolsonarista extremamente radical, e seria um desastre, poderia causar graves danos ao governo, e o Lira aí está se mexendo para impedir esse desastre. É assim que ele faz, ele cria dificuldades e depois vende facilidades. Além da baleia, Bolsonaro também tem que responder por pesca ilegal em Angra dos Reis, antes inclusive de ser presidente. O que é que aconteceu? Depois que virou presidente, o Bolsonaro, além de não pagar a multa, ainda demitiu o fiscal que o multou. Agora essa história vai ter uma virada. Nunes vai encerrar o mandato sem entregar nenhum céu. Marca da gestão Marta. Política paulistana, da capital paulista, da cidade de São Paulo, que vai concentrar as atenções do país neste ano. O Nunes simplesmente aboliu o programa social que deu a Marta Suplicy toda a dimensão que ela tem na capital paulista, que é um programa de escolas em tempo integral para crianças que foi imitado no Brasil inteirinho. 8 de janeiro, o Senado vai gastar 33 milhões de reais com segurança. O 8 de janeiro ainda continua provocando efeitos. E o governo Lula quer brasileiros em cargos na ONU de volta. No período do Bolsonaro, o Brasil deixou de ocupar todos os cargos relevantes que tinha na ONU por conta de tudo que o Bolsonaro fez e dispensa explicações. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.